desde a popular luta contra Evander Holyfield, passando pela história maluca do uso de um órgão masculino falso para evitar testes de drogas, pelos problemas legais que o mantiveram no centro das atenções, até a recente aparição em uma festa de arrecadação de fundos para as forças de defesa de Israel. A vida de Mike Tyson tem sido repleta de controvérsias. Seja por sua brutal ferocidade no ringue ou por suas controvérsias pessoais, esses momentos polêmicos deixaram as pessoas questionando seu caráter, ao mesmo tempo em que mantiveram seu nome nas manchetes. Tyson na cadeia. Por que você acha que ela disse que você a estuprou? Porque ela é uma pessoa doente e faminta por dinheiro. Ela é realmente uma pessoa ruim. O ano era 1991 e o mundo não se cansava de ver a ascensão e a queda de uma lenda do boxe. Mike Tyson, o mais jovem campeão de pesos pesados da história, estava no auge de sua carreira. Conhecido por sua força brutal e presença intimidadora, Tyson era uma fera no ringue. Mas, fora das cordas, sua vida estava prestes a sofrer uma reviravolta que ninguém esperava. Uma reviravolta que mudaria tudo e deixaria uma marca permanente em seu legado. Em julho daquele ano, Tyson participou do concurso Miss Black America em Indianápolis, onde conheceu Desiree Washington, uma estudante universitária de 18 anos de idade e participante do concurso. O que começou como um encontro casual em um ensaio, levou a uma noite que nenhum dos dois esqueceria. Washington acusou Tyson de estuprá-la em seu quarto de hotel, dando início a um dos julgamentos mais divulgados da década. O julgamento começou em janeiro de 1992 e a mídia estava em cima dele. A equipe de defesa de Tyson, liderada pelo conhecido advogado Vincent J. Fuller, alegou que o encontro foi consensual. Enquanto isso, a acusação, liderada por J. Gregory Garrison, pintou Tyson como alguém que usava sua fama e poder para tirar vantagem das mulheres. Washington depôs e deu um testemunho emocionado, compartilhando os detalhes do que, segundo ela, aconteceu naquela noite. Ela descreveu como Tyson supostamente ignorou suas súplicas e riu enquanto ela chorava. A defesa tentou abrir brechas em sua história, sugerindo que ela tinha outros motivos, ou que havia concordado com o que aconteceu. Mas seu testemunho ficou gravado no júri e no público. Com o desenrolar do julgamento, o comportamento anterior de Tyson ficou sob os holofotes. Histórias em que ele agia de forma agressiva com as mulheres foram mencionadas, e a acusação as utilizou para apoiar as alegações de Washington. Os advogados de Tyson argumentaram que sua educação difícil e a vida sob o microscópio da fama o tornaram incompreendido, mas isso não foi suficiente para mudar a narrativa. O ponto de virada ocorreu quando Tyson testemunhou. Seu depoimento foi emocionado e disperso, pois ele insistiu que não havia estuprado Washington. Embora tenha expressado arrependimento por qualquer dano causado, ele se manteve firme em sua convicção de que não era culpado. Ainda assim, suas palavras não tiveram o impacto que sua equipe esperava. Qualquer outra pessoa que estivesse se divertindo daquela maneira eram apenas garotos se divertindo. Mas eu sou um grande estuprador negro. Um garoto negro grande e forte quer uma buceta. Ela disse que não, porque ele é um agaui. Então ele vai à boate, arrasta pelos cabelos, estupra e faz o que quer. Então, esse é o estigma que me resta. Em 10 de fevereiro de 1992, o veredicto foi dado. Culpado de estupro e 2 acusações de conduta desviada criminosa. Tyson foi condenado a 10 anos, com 4 suspensos, o que significa que ele cumpriria 6 anos de prisão. As consequências não foram nada fáceis. A equipe jurídica de Tyson, agora incluindo o professor de direito de Harvard, Alan Dershowitz, trabalhou para recorrer da condenação, argumentando que ele havia sido tratado injustamente por causa de sua celebridade. Mas a decisão foi mantida, e Tyson começou a cumprir sua pena no Indiana Youth Center, em Plainfield. Washington, por outro lado, enfrentou suas próprias batalhas. O julgamento a colocou sob severo escrutínio público, e ela teve de suportar a reação dos partidários de Tyson. Mesmo assim, sua decisão de se manifestar desempenhou um papel importante ao esclarecer a agressão sexual e a forma como as vítimas são tratadas no sistema jurídico. Tyson acusado de agressão sexual. A mídia ficou abalada quando Erin Cosby, filha do lendário comediante Bill Cosby, soltou uma bomba no Donahue Show sobre Mike Tyson. Ela afirmou que, anos atrás, o polêmico campeão de boxe havia tentado estuprá-la. Essa revelação jogou mais lenha na fogueira da vida já caótica de Tyson e fez com que as pessoas se perguntassem ainda mais sobre quem ele realmente era. Seu pai era exatamente assim, e seu pai usou seu poder para entrar em contato com o campeão, mesmo que fosse com um agente. Certo. E não querendo pendurá-lo pelos polegares, presumo. Certo. Queria que você o convencesse de que ele tinha um problema, e ele insistiu na terapia e eles concordaram. Naquela época, Tyson já estava preso, cumprindo 6 anos pelo estupro de Desiree Washington. Ele continuava dizendo que era inocente, mas a história de Erin tornou as coisas ainda mais complicadas. Suas alegações aumentaram a imagem crescente de um homem que dominava o ringue, mas que lutava contra sérios demônios fora dele. Erin
que tinha 24 anos quando veio a público, disse que decidiu se manifestar porque seu ex estava tentando vender sua história para o National Enquirer. Ela não estava disposta a deixar que os tabloides distorcessem sua verdade. Ao se manifestar e compartilhar sua versão, ela assumiu o controle de sua narrativa. Sua atitude não foi apenas em relação a Tyson, foi em relação a se manter firme e ser dona de sua história em um mundo que frequentemente silencia as mulheres. É claro que as reações foram as mais diversas. Algumas pessoas a elogiaram por ter tido a coragem de se manifestar, mas outras a ofenderam, questionando por que ela se manifestou e o que ela tinha a ganhar. Por que você não apoiou Desiree Washington quando ela estava passando por sua crise? Bem, porque eu achava que ela estava lidando com a situação da melhor maneira possível. Também quero dizer que você precisa entender que esse é um assunto particular muito pessoal. Agora estou feliz por poder sair e falar sobre isso. Isso é típico quando grandes nomes como Tyson estão envolvidos. As pessoas se envolvem no drama em vez de se concentrarem no problema. Mas, independentemente do barulho, o relato de Erin acrescentou mais peso às acusações que envolvem Tyson, tornando seu legado ainda mais difícil de ser desvendado. A equipe de Tyson não se manifestou muito na época, mas você pode apostar que isso foi um duro golpe. Já lidando com sua condenação e uma reputação destruída, isso foi como outro soco que ele não esperava. O campeão estava acostumado a lutar no ringue, mas fora dele, esse era um tipo de batalha totalmente diferente. A experiência de Tyson na prisão. Em 1992, o mundo assistiu incrédulo a Mike Tyson, o atual campeão dos pesos pesados, ser condenado a 6 anos de prisão por estupro, além de 4 anos de liberdade condicional. Antes o rei do boxe, Tyson agora se encontrava atrás das grades do Centro Juvenil de Indiana. Seu tempo na prisão se tornaria um dos capítulos mais marcantes de sua vida, repleto de lições e momentos que moldaram seu futuro. A vida na prisão para Tyson foi tudo menos tranquila. Conhecido por seu domínio nos ringues, sua reputação o acompanhou até as instalações, tornando-o tanto um alvo quanto uma curiosidade entre os detentos. Muitos viam sua fama e força como um desafio ao qual não podiam resistir. A chegada de Tyson foi como colocar um leão em uma cova cheia de lobos. As pessoas queriam ver do que ele era feito. Em uma entrevista crua de 1998 a Playboy, Tyson contou como lidava com a dinâmica única e muitas vezes perigosa da vida na prisão. Ele contou como os presidiários o testavam, procurando ultrapassar seus limites e ver se o campeão era tão duro fora das telas quanto era dentro delas. As pessoas vão testar você, admitiu Tyson. Elas testarão os mais fortes. Você tem que ser um homem. Elas começam com pequenos golpes, sarcasmo ou piadas, para ver até onde podem ir. Tyson não deixou passar em branco. Sua estratégia era simples: lidar com o desrespeito logo no início, antes que ele entrasse em uma espiral. Ele acreditava em encerrar o assunto rapidamente, fazendo com que todos soubessem que mexer com ele trazia consequências. Essa abordagem lhe rendeu respeito e o ajudou a se manter firme em um ambiente imprevisível e muitas vezes hostil. Embora a prisão fosse um lugar caótico, Tyson se adaptou a ela à sua maneira. Ele se descrevia como um colonizador, alguém que conseguia sobreviver e prosperar na desordem. Mas a prisão não era apenas jogos mentais, havia perigo real. As armas faziam parte da realidade, e quando lhe perguntaram se ele já havia enfrentado uma faca, Tyson confirmou que elas estavam por perto, mas deixou claro que estava sempre pronto para se proteger. Naquela mesma entrevista à Playboy, Tyson refletiu sobre o que a prisão lhe ensinou. Não se tratava apenas de sobreviver, tratava-se de crescer. A experiência o forçou a encarar a si mesmo, suas escolhas e o caminho que queria seguir no futuro. Ficou claro que a prisão o havia mudado de maneiras que iam além da superfície. Além da experiência na prisão, há a infame luta de mordidas, que sempre será lembrada como um dos momentos mais controversos da história do boxe. A luta da mordida. O dia 28 de junho de 1997 entrou para a história como uma das noites mais loucas do boxe. A revanche entre Mike Tyson e Evander Holyfield no MGM Grand, em Las Vegas, não era apenas uma luta, era para ser a história de retorno de Tyson. Depois de ser humilhado por Holyfield no ano anterior, Tyson estava tentando recuperar sua coroa. A energia no ar era elétrica, mas ninguém poderia imaginar como a noite se desenrolaria. A luta começou com os dois homens mostrando por que eram os melhores do esporte. Mas Holyfield entrou como um homem em uma missão, dominando os primeiros rounds. Sua estratégia era rígida, sua técnica ainda mais rígida, e ele manteve Tyson frustrado e com golpes violentos. O público podia sentir a tensão crescendo em Tyson. Não estava parecendo bom para Iron Mike. Então veio o terceiro round, e a história do boxe deu uma guinada brusca para a série esquerda. Tyson, claramente cansado e desesperado, mordeu a orelha direita de Holyfield, literalmente. Ele arrancou um pedaço de carne e o árbitro, Mills Lane, interrompeu a luta para descobrir o que estava acontecendo. Holyfield estava com dor,
O público estava enlouquecendo e ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Foi isso. Mills Lane chamou a luta, desqualificando Tyson e pondo fim a um dos momentos mais caóticos da história do esporte. Os torcedores gritavam, os comentaristas estavam atônitos e a arena inteira fervilhava de incredulidade. A repercussão foi enorme. Tyson foi multado em 3 milhões de dólares e perdeu sua licença de boxeador. O incidente não apenas manchou sua reputação, mas abriu um buraco nela. Para um cara que já foi visto como imparável, essa foi uma pílula difícil de engolir para os fãs. Holyfield, por outro lado, saiu dessa situação como a imagem da resiliência. Mesmo depois de tudo isso, ele manteve a cabeça erguida, mostrando graça e classe quando a maioria das pessoas teria perdido a calma. Além do ringue, essa luta se tornou um fenômeno cultural. As pessoas debateram o que ela significava para o espírito esportivo, o custo mental da competição e a linha entre a intensidade e o caos puro e simples. Tyson acabou se desculpando, dizendo que foi um momento ruim, alimentado pela frustração. Com o passar do tempo, ele e Holyfield acabaram com a briga. Assim como a briga da mordida foi um momento que ninguém jamais esqueceria, Tyson elevou o nível quando derrubou um árbitro em um de seus jogos. Tyson atacou o árbitro. O cenário estava pronto para a luta de retorno de Tyson contra Lou Savarese. A expectativa era palpável quando os fãs lotaram a arena, ansiosos para testemunhar o retorno de Iron Mike. Tyson, que havia treinado rigorosamente, estava em uma forma fenomenal, pronto para recuperar seu domínio no ringue. Quando o sino tocou, Tyson não perdeu tempo e atacou Savarese com a intensidade de um homem em uma missão. Logo nos primeiros segundos, Tyson aplicou um gancho de esquerda devastador, fazendo Savarese cair na lona. A plateia explodiu em aplausos, testemunhando a força bruta que fez de Tyson um nome conhecido. Mas enquanto Savarese lutava para se levantar, a atmosfera mudou de excitação para tensão. Tyson, incansável em sua perseguição, lançou outra série de ganchos e uppercuts brutais, determinado a encerrar a luta rapidamente. Em meio à enxurrada de socos, o árbitro, com a intenção de manter o controle da luta, interveio para separar os lutadores. Foi nesse momento que ocorreu o inesperado. No calor da ação, Tyson, concentrado apenas em seu oponente, inadvertidamente atingiu o árbitro com um forte golpe. O impacto fez com que o árbitro caísse no chão, deixando o público em silêncio atônito. O árbitro, embora abalado, recuperou-se rapidamente e a luta foi momentaneamente interrompida para avaliar a situação. Apesar do caos, ficou claro que o soco foi acidental, resultado da concentração intensa de Tyson e do ritmo acelerado da luta. Assim como o mundo testemunhou Tyson perder a calma no ringue, o mundo também testemunhou Tyson perder a calma fora do ringue. Tyson preso novamente. A vida de Mike Tyson fora do ringue costumava ser tão explosiva quanto seu tempo dentro dele, e o incidente de raiva na estrada em Gettysburg, em 1998, apenas acrescentou mais um capítulo selvagem à sua turbulenta história. Tudo começou como um acidente comum. Sua esposa, Monica Turner, estava ao volante quando o carro bateu na traseira. Tyson, que estava sentado no banco do carona, não estava disposto a deixar passar a situação. Em vez de manter a calma, ele se irritou. Um motorista recebeu um chute na virilha e o outro um soco direto no rosto. Posteriormente, Tyson alegou que estava apenas protegendo Monica, mas isso não ajudou muito a amenizar o golpe no tribunal. Em fevereiro de 1999, o juiz já estava farto. O temperamento de Tyson lhe rendeu uma sentença de 1 ano de prisão, com mais 2 anos de liberdade condicional. O juiz considerou o caso um exemplo trágico de raiva na estrada potencialmente letal. E sejamos realistas, ele não estava errado. O fato de Tyson não ter contestado a acusação também não o salvou. 5 mil dólares em multas e um período de liberdade condicional iminente deixaram claro que nem mesmo Iron Mike era intocável quando se tratava da lei. Não se tratava apenas de uma bagunça pessoal, mas também de uma dor de cabeça profissional. A Comissão Atlética do Estado de Nevada havia recentemente devolvido a licença a Tyson após o infame fiasco da mordida na orelha de Holyfield. Agora, com essa acusação de agressão em seu histórico, as pessoas estavam questionando se ele merecia voltar aos ringues. E, embora sua licença não tenha sido revogada imediatamente, ela estava prestes a expirar no final do ano. O futuro de sua carreira no boxe estava por um fio. Mesmo quando ele voltou ao esporte, nocauteando François Botha em 1999, o público não era o mesmo. Suas lutas, que antes eram imperdíveis na TV, agora estavam atraindo metade dos números de pay-per-view de seus dias de glória. Esse drama de fúria na estrada mostrou o quanto o temperamento de Tyson continuava a controlar sua vida. Seus advogados tentaram argumentar que a sentença era muito severa, considerando sua alegação de não contestação, mas a opinião pública não estava exatamente do seu lado. Foi apresentado um recurso, mas isso não mudou o fato de que a reputação de Tyson estava sofrendo mais um golpe. Outro momento muito controverso na história de Tyson foi a briga que aconteceu entre ele e Lennox Lewis. O que era para ser um evento planejado se transformou em algo que ninguém esperava. A briga de Tyson com Lennox Lewis.
O palco estava montado para um confronto que poderia abalar o mundo do boxe. Mike Tyson versus Lennox Lewis. A expectativa estava fora de cogitação, pois a coletiva de imprensa no Hudson Theater, em Nova York, deveria aumentar o entusiasmo pela luta iminente. Mas, em vez de um anúncio civilizado, o que se desenrolou foi puro caos, uma cena que se tornaria um dos momentos mais comentados da história do boxe. Quando a coletiva de imprensa teve início, a tensão na sala era palpável. Tyson, sempre um coringa, parecia visivelmente agitado. Todos conheciam sua história. Esse não seria um evento típico. Então, quando as câmeras estavam rodando, Tyson explodiu. Em uma reviravolta chocante, ele se lançou sobre Lennox Lewis, provocando uma briga selvagem. A cena rapidamente se transformou em um completo pandemônio. Os seguranças entraram correndo. As comitivas se aglomeraram e, por 10 minutos, o caos dominou a sala. Não se tratava apenas de uma briga, mas de um verdadeiro tumulto, com cerca de 20 pessoas envolvidas. Lewis, pego de surpresa, se viu no meio da briga, com o terno rasgado e, em um retorno bizarro ao passado de Tyson, até levou uma mordida no pé. Tyson, o homem que havia mordido a orelha de Holyfield anos antes, agora havia acrescentado um tornozelo à sua lista de ataques memoráveis. Tyson saiu da confusão com um corte na testa, um símbolo da loucura que acabara de acontecer. Até mesmo o presidente do WBC, José Sulaiman, foi envolvido no caos, ferido no pescoço durante a briga. O que era para ser uma coletiva de imprensa para promover a luta, se tornou um espetáculo incontrolável. Na sequência, o mundo do boxe ficou em polvorosa. Será que a luta aconteceria mesmo? A história de Tyson era repleta desses tipos de momentos chocantes, desde seu divórcio confuso com Robin Givens até sua sentença de prisão em 1992. Sua vida pessoal era tão selvagem quanto sua carreira. E agora, essa briga foi outro incidente que ameaçou ofuscar seu futuro no esporte, assim como aconteceu com a prisão de Tyson por suspeita de dirigir sob influência e posse de drogas. Tyson preso por posse de drogas. Nas primeiras horas de 29 de dezembro de 2006, a vida de Mike Tyson sofreu outra reviravolta dramática. Mais uma vez, não foram seus talentos no ringue, mas sua turbulenta vida pessoal que ganhou as manchetes. O ex-campeão dos pesos pesados foi preso por suspeita de dirigir sob influência e posse de cocaína. O incidente ocorreu logo após Tyson ter saído de uma boate em Scottsdale. Por volta da 1h45 da manhã, o sargento Larry Hall, do Departamento de Polícia de Buckeye, percebeu que o veículo de Tyson estava se aproximando perigosamente de um carro do xerife. Essa aproximação fez com que Hall, que fazia parte de uma força-tarefa de Dewey no feriado, mandasse Tyson parar. Ao se aproximar do veículo, Hall imediatamente suspeitou que Tyson estava alcoolizado. Tyson, conhecido por seu temperamento e comportamento volátil, fez voluntariamente os testes de campo de sobriedade, que apenas confirmaram as suspeitas do policial. Tyson foi preso na hora. Mas as coisas não terminaram aí. Uma busca no veículo de Tyson revelou cocaína, aumentando a gravidade da situação. Sozinho no carro, Tyson foi levado para a cadeia do condado de Maricopa, onde foi registrado e mantido até seu primeiro comparecimento perante um juiz. A prisão foi mais uma em uma longa série de incidentes legais que atormentaram a vida de Tyson. Um padrão que parecia segui-lo apesar de seu status de lenda do boxe. Apesar desses contratempos, a presença de Tyson na cultura pop permaneceu forte. Na época de sua prisão, ele havia feito uma participação especial em Rocky Balboa, a sexta parte da icônica série de filmes de Sylvester Stallone. Tyson se declarou culpado de posse de drogas. Em 24 de setembro de 2007, Tyson se viu novamente em um tribunal em Mesa, Arizona, declarando-se culpado de posse de cocaína e de dirigir sob influência. Quando Tyson compareceu ao tribunal, ele não estava negando. Ele admitiu abertamente que tinha cocaína com ele e que estava sob influência quando foi parado. Essa não foi apenas mais uma data no tribunal para Tyson. Foi parte de um acordo que o levou a se declarar culpado de um crime de posse de cocaína e de uma contravenção por dirigir embriagado. A situação era séria, no entanto, a sentença poderia levá-lo a enfrentar até 4 anos e 3 meses de prisão. Mas o advogado de Tyson, David Chesnoff, lutou para conseguir o melhor acordo possível para Tyson. O acordo incluiu a retirada de uma acusação de crime por parafernália de drogas e uma segunda acusação de contravenção por dirigir embriagado. Chesnoff até se certificou de que o tribunal soubesse que Tyson estava limpo e sóbrio há 8 meses antes de tudo isso acontecer. No entanto, apesar de toda a má fama, Tyson não estava aqui apenas levando golpes. Sua confissão de culpa mostrou que ele estava tentando reconhecer seus erros e assumir a responsabilidade. Mike Tyson, que nunca se esquivou de controvérsias, chamou a atenção mais uma vez em uma entrevista em 2011, quando fez comentários explosivos sobre Sarah Palin. Comentários de Tyson sobre a ex-governadora do Alasca. Dessa vez, o ex-campeão dos pesos pesados se viu no centro de uma tempestade de fogo, tudo provocado por seus comentários superficiais sobre o suposto passado de Palin com o ex-astro da NBA Glenn Rice. O livro Searching for the Real Sarah Palin
tinha acabado de ser lançado, revelando que Palin teria tido um encontro romântico com Rice. Assim que a história foi divulgada, Tyson, com sua franqueza inabitual, não resistiu a entrar na conversa. Os comentários de Tyson foram um espetáculo em si. Ele foi direto, sugerindo que Palin deveria ter ficado com Dennis Rodman em vez disso, acrescentando que Glenn Rice era apenas o womb shifter. Isso não era novidade para Palin, cujos movimentos há muito tempo são analisados. Mas o incidente certamente ressaltou a dificuldade de ser uma figura pública em um mundo onde as narrativas pessoais e políticas podem facilmente colidir das formas mais bizarras. Tyson, por sua vez, não recuou. Não se desculpou nem pareceu se importar com a repercussão negativa. Foi mais um lembrete de sua complicada relação com a mídia. Ele prosperava com o caos e a atenção que suas palavras despertavam. Seja nos esportes, nas batalhas pessoais ou, agora, na política, a vida de Tyson sempre foi um espetáculo. E esse incidente só reforçou isso. A façanha da parte íntima falsa de Tyson. Em 2020, Tyson mais uma vez chamou a atenção quando admitiu ter usado um órgão íntimo masculino cheio de urina de bebê para passar nos testes de drogas durante sua carreira no boxe. A revelação, embora de cair o queixo para muitos, não era totalmente nova para aqueles que acompanharam a vida de Tyson. Ele mencionou pela primeira vez o uso do Whizzinator em sua autobiografia de 2013, Undisputed Truth. Mas o escopo completo de sua confissão veio durante um momento sincero em seu podcast Hotboxing. O Whizzinator, um dispositivo que permite que os usuários enviem amostras limpas de urina, foi a ferramenta escolhida por Tyson quando ele precisou passar em um teste de drogas enquanto continuava seu uso regular de maconha e cocaína. Ele explicou como apertava as coxas para liberar a urina, que muitas vezes era fornecida por sua esposa, Monica Turner, ou até mesmo por seu filho pequeno. Tyson relembrou um momento engraçado, porém ansioso, em que sua esposa o advertiu, brincando, que a urina poderia sair grávida, o que o levou a passar a usar a urina de seu filho. Essa confissão sincera mostrou as imensas pressões que os atletas enfrentam, especialmente aqueles como Tyson, que estão constantemente sob os olhos do público. Não se tratava apenas de manter uma reputação. Tratava-se de manter uma carreira enquanto lutavam contra demônios pessoais. A história de Tyson mostra o lado humano dos esportes, onde o brilho e o glamour da fama são ofuscados pelas lutas internas que, às vezes, levam os atletas a medidas extremas. A honestidade de Tyson sobre seu passado é parte do que o torna uma figura tão atraente. É fácil ver a persona do homem mais malvado do planeta e esquecer o homem por trás das luvas, aquele que está lidando com o vício, a pressão para atuar e o medo de cair em desgraça. E mais uma vez, os holofotes se voltaram para Tyson quando uma mulher entrou com um processo de os 5 milhões de dólares contra Tyson, acusando-o de estuprá-la em sua limusine no início dos anos 90. Tyson é acusado de estupro novamente. Esse processo chegou às manchetes como mais uma reviravolta na já complicada história de vida de Mike Tyson. O caso, trazido à tona por uma mulher anônima, voltou para assombrar Tyson, despertando os demônios do passado que o perseguiram ao longo dos anos. Era difícil ignorar como essa confusão jurídica se alinhava com seu passado, especialmente considerando a condenação anterior por estupro que Tyson sofreu no início dos anos 90. As pessoas não conseguiam deixar de fazer a comparação entre esse novo caso e aquele que o levou à prisão em 1992. A mulher estava pedindo 5 milhões em indenizações, e seu depoimento fez um relato arrepiante do que aconteceu naquela limusine. De acordo com ela, Tyson foi implacável desde o momento em que ela entrou, tocando-a e tentando beijá-la antes de ir longe demais. Ela implorou para que ele parasse, mas Tyson supostamente continuou. E o que se seguiu foi a agressão, pela qual ela agora estava buscando justiça. Esse processo foi aberto com base na Lei de Sobreviventes Adultos de Nova York, uma lei que dá às vítimas de agressão sexual a chance de falar sobre coisas que aconteceram há anos, até mesmo décadas atrás. Era como uma segunda chance para aqueles que nunca tinham tido a oportunidade de buscar justiça na época. E agora, essa mulher estava fazendo seu movimento, lidando com o peso emocional de algo que havia sido enterrado por tanto tempo. O advogado de Tyson ficou em silêncio desde que tudo começou, mantendo-se discreto enquanto o mundo observava. Mas não se podia ignorar o quanto essa confusão estava ligada à sua história maior. Um homem que já foi conhecido por ser o mais duro no ringue, agora no meio de outra batalha, que poderia reescrever tudo o que as pessoas achavam que sabiam sobre ele. O caso estava se desenrolando contra o pano de fundo do passado notório de Tyson. Fama, fortuna, vício, prisão, antes mesmo de ele voltar aos olhos do público para aquele arco de redenção. Foi como um lembrete de que algumas batalhas, especialmente as internas, nunca foram realmente travadas até o fim. A suposta doação israelense de Tyson. Em 2023, Mike Tyson se viu no meio de uma séria controvérsia quando surgiram fotos dele participando de um evento de arrecadação de fundos para as Forças de Defesa de Israel, IDF, em Miami. O evento, organizado pelos empresários israelenses,
Oren Alexander e Benny Shabtai, arrecadou quase 10 milhões de hires. Mas a presença de Tyson levou muitos a questionar suas intenções. Os problemas começaram quando imagens de Tyson no evento apareceram na internet, gerando rumores de que ele havia feito uma doação para o exército israelense. Isso ocorreu em um momento em que o conflito israelense-palestino havia aumentado após um ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro, que resultou em mais de 1.200 mortes e na tomada de reféns. A resposta de Israel foi uma ofensiva militar maciça, que deixou mais de 11 mil pessoas mortas. Diante desse cenário, a participação de Tyson no evento de arrecadação de fundos provocou reações negativas, com críticos acusando-o de trair sua fé muçulmana e o povo palestino. Alguns até sugeriram que ele foi pago para comparecer, chamando-o de traidor. Uma pessoa chegou a comentar que Muhammad Ali estaria se revirando no túmulo se tivesse visto Tyson lá. Em resposta, Tyson foi ao Instagram para se explicar, dizendo que havia sido convidado por um amigo e que não tinha ideia de que o evento era para a IDF. Ele enfatizou que não havia feito nenhuma doação e que, como muçulmano, apoiava a paz e sempre orou por seus irmãos e irmãs. Apesar de sua explicação, a polêmica não diminuiu. Enquanto algumas pessoas defenderam Tyson, sugerindo que ele provavelmente não sabia do que se tratava o evento, outras não se convenceram. A situação levantou questões mais amplas sobre o papel das celebridades em questões políticas e sociais, e se elas deveriam estar mais informadas sobre os eventos dos quais participam. A arrecadação de fundos foi organizada pela Friends of the IDF, FIDF, o grupo oficial que coleta doações para os soldados israelenses. O dinheiro arrecadado era destinado a recursos como hospitais de campanha, suprimentos médicos e outras ajudas essenciais. Com a continuidade do conflito, esses recursos se tornaram mais cruciais do que nunca. O envolvimento de Tyson na arrecadação de fundos destacou a natureza complicada do envolvimento de celebridades na política. O impacto de longo prazo em sua imagem e carreira permaneceu incerto, mas, por enquanto, ele manteve sua história. Não havia feito doações e estava preocupado com a paz. Em meio a tudo isso, Tyson conseguiu permanecer sob os olhos do público, seja por meio de polêmicas ou de suas tentativas de redenção. Não importa como você olhe para isso, o legado de Mike Tyson é tão complicado quanto inesquecível. Clique em um dos cartões em sua tela para ver mais vídeos como este.